querida aluna, vamos então para mais uma aula do Hipercurso. Na aula anterior, nós começamos a aprender sobre a linguagem CSS. E aí nós falamos sobre estilos, sobre unidade de medida, cores em hexadecimal, sobre estilo inline, que não é muito recomendável, né? Nós falamos sobre estilo incorporado e falamos ali de uma forma correta, profissional de escrever regras CSS. Na aula de hoje, nós daremos continuidade e vamos então para a pauta. Apesar de você estar vendo aí na tela uma pauta bem enxuta, isso não quer dizer que nós vamos aprender pouco. Muito pelo contrário, nós temos hoje uma tantada de regras CSS para aplicar nos textos. Então eu recomendo fortemente que você pegue aí um caderno ou alguma forma de anotar, porque tem bastante conteúdo, tá bom? E diferentemente das aulas anteriores, eu não vou ficar muito preso hoje ao nosso material em PDF, tá bom? Eu vou apenas passar aqui as orientações básicas e aí nós vamos para o nosso editor de código e aí a cada nova propriedade eu vou mostrar diretamente na prática. Mas é claro que o material vai estar disponível para que você possa eventualmente tirar alguma dúvida ou realizar algum estudo. Tá bom? Vamos lá então para as orientações. Eu recomendo que você faça uma organização para ficar melhor nos seus estudos. Então, eu recomendo o seguinte: cria aí uma pastinha chamada aula 12. Dentro dela, coloque um arquivo chamado index.html e aí, é claro, coloque a estrutura básica que nós já aprendemos nas primeiras aulas, certo? E aí agora eu vou mostrar para você como é que está o meu código. Aqui então eu tenho o meu código, a estrutura básica, e eu já deixei pronto um texto HTML para que nós possamos aplicar o CSS nele. Eu recomendo que você faça uma pausa agora no vídeo, digite aí essas tags, tá bom? Para que nós possamos ir trabalhando em cima dela, ok? É um texto até um tanto quanto longo, mas é que eu preciso de bastante texto para aplicar as diferentes regras CSS, ok? Bom, eu acredito que você já digitou, já fez a pausa aí no vídeo, então vamos lá fazer a estilização. Tal como na aula anterior, eu vou vir aqui na seção Head do meu código, depois do Title, vou dar um Enter e eu vou aqui agora colocar a minha tag Style para fazer o meu estilo incorporado. E aqui dentro eu vou colocar as minhas regras CSS. Vamos lá então. A primeira regra que eu vou colocar é para formatar o body. Então eu vou colocar o meu body, o meu seletor, vou abrir as chaves, já vou fechar as chaves. Agora eu vou colocar a propriedade e depois o valor. A propriedade que eu quero alterar no body é a propriedade font family. Então eu vou colocar aqui font family, 2 pontos e vou escrever Arial, certo? Eu vou salvar o meu código e eu vou mostrar aqui para você agora o que acontece quando você coloca Font Family Arial no body. Olha só o que vai acontecer. Todos os textos da minha página ficaram com uma fonte diferente, ou seja, ficaram com o estilo Arial. O Arial é um estilo de fonte, é o que você acabou de ver aí. Quando nós não colocamos nada no Font Family, o navegador entende que você quer a fonte padrão. E a fonte padrão é a fonte Times New Roman. Nesse caso, quando eu coloquei Font Family no body, eu mudei todos os textos para a fonte Arial. Agora, imagine que eu não quero que tudo fique Arial. Eu quero que H1, H2, H3, etc. fique tudo Arial, com exceção justamente do parágrafo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui depois do body, vou dar um Enter, vou colocar o meu seletor P, que é o parágrafo, vou abrir as chaves, e agora eu vou colocar Font Family, 2 pontos, e eu vou colocar agora Times New Roman. Só que, para colocar Times New Roman, como é uma palavra composta, eu sou obrigado a colocar entre aspas. Como o Arial é apenas uma palavra, eu não tive essa necessidade, certo? Então, por isso que eu estou colocando aqui em aspas. Aí eu vou salvar e eu vou vir aqui agora e vou dar um F5. E aí você pode perceber que apenas o parágrafo agora possui a fonte Times New Roman, que é o que eu pedi, certo? Bom, continuando. Agora eu vou estilizar o meu H1, só para a gente relembrar como que muda a cor. Eu vou colocar aqui um H1, vou abrir as chaves e vou colocar a propriedade color. E aí o valor eu vou colocar aqui descritivo mesmo. Vou colocar
vermelho, que foi o que nós aprendemos que também é possível. Vou salvar, vou vir aqui agora, F5, o meu texto ficou em vermelho. Agora eu vou estilizar outras tags, no caso o H2 e o H3. Bom, no meu H2 eu vou colocar então font size eu vou colocar 24px, certo? Que é o tamanho que nós aprendemos na aula anterior. Vou mudar também a cor dele. Aqui eu vou colocar agora em hexadecimal, para a gente relembrar. Então eu vou colocar hashtag 0000FF, que é uma cor azul, tá bom? E também já vou fazer a mesma coisa no H3, tá bom? Então, novamente, font size para mudar o tamanho, 24px, e aqui o color. Eu poderia, claro, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mas eu estou fazendo aqui com você, né, nesse começo, eu recomendo que você realmente digite tudo. Agora eu vou salvar e eu vou vir aqui e você vai perceber que a Ada Lovelace, que é considerada a primeira programadora da história, e o Alan Turing ficaram, é claro, com o mesmo tamanho, com 24 pixels, e também com a mesma cor. E aí você já percebeu aqui que, às vezes, né, você pode ou não colocar um espaço, certo? Fique à vontade. Nesse caso aqui, eu até prefiro para ficar mais legível, mas não muda nada esse espaço aqui, ok? Bom, agora, para diferenciar um pouquinho o H2 com o H3, eu vou colocar aqui no H2 um font style, que nós também já aprendemos na aula anterior. Estou apenas aqui revisando para que você relembre, tá bom? Já salvei, vou vir aqui agora, atualizei e agora, né, a Ada Lovelace, ela tem a mesma cor, o mesmo tamanho que o Alan Turing, porém ela está em itálico, ok? Vamos lá então. Agora eu vou voltar no meu parágrafo. Eu vou vir aqui, vou dar um Enter depois do ponto e vírgula e eu vou colocar uma propriedade nova agora, que é a propriedade font weight, certo? Essa propriedade, ela define a espessura da fonte. Nesse caso aqui, eu vou colocar bold, para deixar em negrito. Então, eu vou salvar, vou mostrar aqui para você agora que o meu parágrafo, que é longo, está agora negrito, certo? Isso significa que, se você não quiser mais usar aquela tag B, ou até mesmo a tag strong, você consegue fazer essa formatação com o CSS, ok? Ainda aqui no parágrafo, eu vou usar uma outra propriedade que é muito comum em parágrafos, que é a propriedade text ident, certo? Essa propriedade eu vou colocar aqui 50px e você vai perceber que a primeira linha vai dar um recuo. Então eu vou salvar, vou dar aqui um F5, e aí você percebeu que deu esse recuo, essa tabulação. E isso é muito comum em parágrafos, certo? Eu vou fazer o seguinte agora, aqui no meu H1, eu vou colocar uma outra propriedade que nós já aprendemos, apenas para relembrar, text align, propriedade center, e aí se você salvar e vier aqui atualizar, você vai ver que o seu texto vai ficar centralizado, certo? Aqui no H3, eu vou colocar uma propriedade chamada text decoration, decoração do texto. Decoration. Vou colocar aqui a propriedade, vou dar um Ctrl+V para já digitar para vocês. Line through. Olha só o que vai acontecer no H3. Vou dar um F5. O texto ficou riscado, certo? Não é muito comum utilizar, mas agora você sabe como é que você pode fazer isso, ok? Ainda com o text decoration, eu vou colocar agora no H4. Então vamos lá. H4, abre chaves, vou colocar aqui text decoration. E agora é um pouco mais fácil, é underline. E aí provavelmente você que entende um pouquinho mais inglês já deduziu o que vai acontecer. Eu vou vir aqui, vou dar um F5 e agora eu vou dar até um zoom aqui para ficar melhor, certo? Aí você pode perceber que a tag, o elemento H4, que é o nosso, né, Grace Hopper, ele ficou sublinhado, porque é justamente o que eu pedi. Text decoration underline. Ele cria, então, uma linha abaixo do texto. Bom, continuando, agora nós vamos uma propriedade chamada letter spacing, certo? Que, como o próprio nome diz,
é espaçamento entre letras. E aqui no H4 eu vou colocar 15px. Vou salvar, vou atualizar aqui, F5, e aí você pode perceber que o nome Grace Hopper agora ficou bem afastado, tá bom? E agora, uma regra CSS muito parecida, mas que agora eu vou colocar no H5, eu vou colocar word spacing, que é semelhante ao letter spacing, porém agora, ao invés de separar as letras, eu vou separar apenas as palavras. Olha só então, eu salvei, vamos olhar agora o que vai acontecer com o Bill Gates. Olha lá, o Bill ficou junto, deu um espaço de 20 pixels, depois ficou o Gates. Então, tem essa diferença entre letter space e word space. A propriedade que eu vou usar agora é o text transform. E aí, aqui existem alguns valores distintos. Eu vou começar com o que é mais comum, que é com o uppercase. Então eu vou salvar e nós vamos ver o que vai acontecer aqui com a Grace Hopper. Vou atualizar, olha lá, Grace Hopper. Ficou tudo letra maiúscula, certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o H5. Vou colocar o text transform. Text transform. E aí eu vou colocar um valor diferente. É o capitalize, certo? Eu vou dar um salvar. E agora eu vou vir aqui e vou dar um F5. E aí você, se você foi observador, o Bill e o Gates estavam tudo com letra minúscula. Inclusive, não sei se você prestou atenção, quando aqui no H5 estava tudo em letra minúscula, certo? No HTML ainda está minúscula. Mas, quando eu uso essa propriedade CSS, ele pega sempre a primeira letra e coloca em maiúsculo. Se você colocar a letra maiúscula aqui no HTML, não vai fazer diferença nenhuma, ok? Vamos então para mais uma propriedade CSS, agora no parágrafo. Vamos lá, vou subir aqui. E aí, nós vamos colocar agora line height, certo? Que é o quê? Que é o espaçamento entre as linhas. Eu vou colocar aqui um tamanho grande, só para ficar bem visível, tá bom? Vou salvar, vou vir aqui agora e vou dar um F5. Aí você percebeu que aumentou bastante o espaçamento entre as linhas do parágrafo, certo? Bom, você viu que eu passei bem rápido aqui, acredito eu que você vai ter que pausar o vídeo para fazer junto comigo, mas olha a quantidade de propriedades CSS que nós aprendemos aí numa aula para poder estilizar os textos, tá bom? Agora tem mais um detalhezinho, mais uma propriedade que eu quero trabalhar com você, que é a propriedade apenas chamada font. Mas agora eu vou voltar no material para poder explicar essa propriedade font. Vamos lá. Essa propriedade font, eu particularmente, eu não gosto muito de utilizá-la, mas eu vou mostrar aqui para você como é que funciona. Olha só aí no nosso material. No nosso parágrafo, nós podemos colocar as propriedades font style, italic, podemos colocar font weight, bold, podemos colocar font size, 14px, font height, 24px, que é espaçamento entre as linhas, que nós acabamos de aprender, e também podemos colocar font family Arial, certo? Então, assim, para formatar um parágrafo, ou vários parágrafos, nós precisamos colocar 5 linhas de código diferente, certo? De CSS. Porém, existe uma regra que é a chamada font, que dá para resumir 5 linhas em apenas uma, que é do jeito que você está vendo no nosso material. Você coloca lá, font, 2 pontos, italic, bold, 14/24, Arial. Que significa exatamente os valores nessa ordem que eu coloquei aqui em cima. Italic, bold, 14 de tamanho, 24 de altura e a fonte Arial. Se por um acaso você quer que fique negrito, mas fique itálico, aliás, se por um acaso você quer que fique negrito, mas que não fique itálico, basta que você troque aqui por normal. Então ficaria normal, bold, 14/24, Arial, certo? Enfim, é uma propriedade que existe. Eu particularmente prefiro separar em várias linhas, mas fica aí de conhecimento para você testar e, se você desejar, assim usá-la, tá bom? Vamos lá então agora para o exercício dessa aula de hoje, para a nossa tarefa. Para a tarefa de hoje,
eu vou pedir que você pegue esse material que nós trabalhamos aqui na aula, esse exemplo, e você faça uma formatação semelhante a essa que você está vendo aí na nossa tela, tá bom? Não precisa ser igual, não precisa ser idêntica. Eu só quero que você utilize vários elementos, várias regras CSS que nós aprendemos aqui nessa aula e tente aplicar aí nesse modelo de exemplo até que fique parecido com esse que você está vendo aí na tela, tá bom? Qualquer dúvida, você tem à disposição lá no Discord, um local para você fazer a sua pergunta e assim que possível eu respondo. Então é isso, pessoal. Então, tarefa de hoje está aí para vocês fazerem. Novamente, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.